pesquisa Latam Pulse da Atlas Intel Bloomberg. Essa pesquisa quis saber dos brasileiros quem eles identificam como sendo o maior responsável pela disseminação das bets no Brasil. Olha os números aí na tela de vocês. O governo Lula aparece com 35,3%. O governo Bolsonaro, um pouco mais de 26%. O Congresso Nacional, quase 12%. Supremo Tribunal Federal, quase 3%. Nenhum deles, quase 14%. Não sei, pouco mais de 10%. Yuri, aqui a história se mistura com a política. É óbvio que, inclusive, o fato do governo Lula ter liderado o processo de regulação e de tributação das bets acabou chamando mais a atenção desse negócio e o negócio cresceu mesmo nos últimos anos. Como é que Lula sai disso ou transforma isso não numa coisa contra ele? Pois é, essa foi sempre o discurso que o então ministro Fernando Haddad fazia. O governo Bolsonaro não quis regular, porque a aprovação do primeiro marco legal foi ainda no governo Michel Temer. Passaram-se 4 anos de Jair Bolsonaro, que não entrou nessa questão, não era uma prioridade ali, até porque, enfim, veio pandemia, uma série de outras questões. E o Ministério da Fazenda, na busca por mecanismos aí de aumento de arrecadação, viu no mercado das bets, olha, se a gente regular direito, vai dar um grande volume de receita, porque, de fato, né, você se lembra daqueles vários estudos que estimavam quanto que circulava de dinheiro nesse mercado ainda não regulado. E era uma dinheirama. Era uma enormidade. Tinha que tributar mesmo. Tinha que tributar. A grande questão é que, a hora que você tributa, você está falando, olha, eu, Estado, estou fazendo isso, é o meu governo que está fazendo isso. E fica esse carimbo. As pessoas que apostam, elas gostam das bets quando elas ganham. Quando isso vê que se torna o dreno de dinheiro para fechar as contas da família, ou que provoca uma série de outros efeitos colaterais que a gente sabe que existe no mercado, né, na atividade das apostas, e isso acaba pagando um preço. Então, diferentes situações, mas é aquela história da escolha de fazer a regulação de uma situação, de botar a política pública, a administração pública clássica no sentido de o Estado existe para fazer algo. Só que isso tem os ônus e os bônus. O bônus é o aumento de receita. O ônus é a pecha de quem entrou nessa situação e acaba ficando com esse carimbo. Que é a mesma coisa da taxa das blusinhas, que também tem um ônus eleitoral muito forte, que o governo agora está se debatendo. A grande questão é que, se não era tão bom assim, por que fez? Tirar agora, porque isso tem um peso eleitoral, fica evidente que, olha, não devia ter feito, então se fez errado, parece que ficam 2 erros. Então não é uma equação fácil de o governo achar caminhos nessa questão de não ficar com o carimbo de ter sido este responsável pelo aumento do mercado das bets, embora fosse algo que estava acontecendo, fosse qual fosse o governante de plantão. Quer dizer, se a gente estivesse vivendo uma situação política funcional, o fato do governo ter regulado seria um ativo do governo, né? E não um problema, mas não é isso. Vamos trazer aqui mais um trechinho dessa pesquisa, que também questionou os brasileiros se as apostas online tem contribuído para o endividamento das famílias brasileiras. Uma hipótese que a gente vem tratando aqui, o governo também vem tratando essa possibilidade e as respostas indicam que é verdade. Olha lá, sim, muito, mais de 35%. Sim, um pouco, mais de 26%. Ou seja, a maioria das pessoas fazem uma correlação entre as apostas e o endividamento. Não, quase 12%, não sei, quase 3%. A pesquisa Atlas Intel Bloomberg ouviu 5.008 brasileiros entre os dias 22 e 27 de abril, com margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos e com nível de confiança de 95%.